Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é Mário Pacheco, psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês sobre algo interessante, assuntos sobre personalidades, a personalidade das pessoas, os problemas que envolvem a saúde mental hoje em dia, a dependência química, a depressão e a ansiedade, né? E hoje nós vamos falar sobre vaidade, arrogância e rebeldia. Tá? A gente percebe isso hoje em dia, né? Principalmente nessa geração Z, né? E na verdade, na maioria das pessoas. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham isso também, mas elas faziam de conta que não tinha, né? Elas tentavam esconder um pouquinho. E hoje em dia as pessoas não conseguem entender o que significa sinceridade, né? E aí elas acham que estão sendo sinceras, quando elas continuam tendo a vaidade, a arrogância e a rebeldia que elas acham inerentes à vida delas, né? E a sinceridade, ela nada mais é do que eu fazer o que eu quero, só isso. A verdade é outra coisa. A verdade é a verdade. A sinceridade está sempre dentro ali do que eu quero, do desejo, né? Mas é um assunto para um outro vídeo. Vamos falar sobre vaidade, arrogância e rebeldia. Essas três palavrinhas, né, são traços de personalidade. Então, se são traços de personalidade, eles podem ser mudados. Daí a necessidade, que eu entendi como necessidade, de gravar um vídeo falando sobre isso. E se você estiver ouvindo, né, o meu vídeo, vamos conversar um pouco sobre isso. Não vai ser longo, tá? E deixa o seu comentário, o seu like, se você gostou, tá bom? E o que acontece? Acontece que essa vaidade, essa arrogância e essa rebeldia, elas podem ser apresentadas de diversas formas diferentes, mas o complicado disso é que elas se sobrepõem uma à outra e uma alimenta a outra, né? A vaidade alimenta a arrogância alimenta a vaidade, a arrogância alimenta a rebeldia alimenta a arrogância. Então, elas vão se retroalimentando, né? E vão criando comportamentos e atitudes desagradáveis, muito desagradáveis, né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a vaidade. O que seria vaidade? É um apreço, uma valorização excessiva que a pessoa tem por ela mesma, pela aparência dela, pela habilidade que ela tem, pelo status que ela tem e até pela inteligência que ela tem. É uma valorização excessiva. Se você tem uma boa ou uma bela aparência, se você tem conhecimento, se você tem um certo status, né? Tá, você tem. Reconheça que você tem, mas não utilize isso para menosprezar as pessoas ou para se parecer desagradável, né? Por quê? Porque as pessoas que são vaidosas estão simplesmente buscando uma admiração e um reconhecimento em cima disso que ela tem, em cima desses adjetivos, digamos assim, ou dessas habilidades, ou dessa aparência física que ela tem, né? E elas estão buscando ali um lucro, uma recompensa, um reconhecimento, né? Que não faz sentido e não tem necessidade nenhuma. Por quê que não faz sentido e não tem necessidade? Porque você já tem, você já é bonito, inteligente, hábil. Então não tem necessidade de você buscar uma validação sobre isso. Você já sabe que você já é, né? Quando você busca essa valorização, você menospreza o ser humano que está do teu lado. E é horrível isso, você menosprezar as pessoas, né? Essa vaidade ela pode se manifestar de diversas formas, como preocupação excessiva com a aparência física,
né? Temos que ter preocupação com a nossa aparência física? Sim, mas o normal. Tomar banho, pentear cabelo, não usar roupa rasgada, andar vestido limpo, escovar os dentes, fazer uma atividade física, se alimentar bem e pronto. Se você gosta daquela coisa de ir para academia, ficar musculoso e tal, bacana, tudo bem, é legal. Você gosta de ir para academia, praticar atividade física, né? Isso aumenta a dopamina, excelente, continua fazendo. Agora você não precisa se sentir melhor do que o outro ou ficar massacrando o outro porque ele não vai para academia. Cada um decide o que quer fazer da vida, tá? Outra coisa é busca por status e por reconhecimento social, né? Isso é uma coisa extremamente preocupante e frequente hoje em dia, né? Gera uma ansiedade e um estresse muito grande. Por quê? Porque todo mundo, a maioria, 90 e tantos por cento das pessoas, vivem assim, em comparação com o que vem nas redes sociais. Então eu quero ter aquele status, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquele cargo, eu quero ter aquele reconhecimento social. E tem que tomar muito cuidado porque às vezes é até mentira o que você está fazendo, simplesmente porque você procura uma vaidade para ter um reconhecimento que às vezes você nem consegue ter aquela vaidade ou ser aquilo que você está se propondo a fazer. Ficou claro? Eu quero ser aquilo, mas não dá para ser? Então você faz de conta que é. Aí é muito ruim, porque ser é uma coisa, ter é outra coisa, e parecer que tem é pior ainda, tá? Exibicionismo, tá? Ostentação, tanto física quanto mental, né? Eu ostento, eu crio um comportamento onde eu exibo o que eu tenho. Não tem necessidade, porque você já tem isso, né? Tem uma coisa que é muito comum, a gente vê muito dentro de consultório, o vaidoso tem uma dificuldade terrível com crítica, né? Ele não pode ser criticado de jeito nenhum. Veja bem, socialmente, o negócio é tão complicado porque socialmente se entende crítica como uma coisa ruim. E não é. Crítica é algo para você utilizar, para você pensar no que você precisa mudar. E existe crítica boa e existe crítica ruim, no sentido do que você ouve. Eu estou ouvindo uma coisa que não é bom para mim, tá? Então pensa, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, ou eu estou ouvindo uma coisa que é boa para mim. Ah, que legal, eu sou assim, né? As consequências dessa vaidade excessiva é que normalmente levam a comportamentos egoístas, egocêntrico, né? Dificultando muito para você conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas, né? E é óbvio que vai trazer uma baixa autoestima. Por quê? Porque você vive constantemente fazendo um teatro, sendo que você não é, né? Por quê? Porque para você se sentir bem, não vou nem falar para você se sentir feliz, né? Para você se sentir bem, você tem que passar pela validação do outro, pela validação externa. Presta atenção, repito. Se você é inteligente, se você é bonito, se você tem status social, não precisa mostrar para ninguém, porque você já tem isso. Já é seu. Quando você sentir necessidade de abrir a boca para falar alguma coisa, todo mundo vai perceber que você é inteligente. E se alguém disser, nossa, como você é inteligente, você diz, muito obrigado, são anos de treino, eu estudei muito, Pronto, acabou, né? Isso é vaidade. Agora vamos lá, arrogância. Arrogância. A arrogância, ela se caracteriza por um senso de superioridade, né? E desprezo pelos outros. Eu sou superior a você. Não faço questão de você perto de mim. É extremamente arrogante, desumano, perverso. A arrogância é um traço da perversão, é um traço do perverso, tá?
Pessoas arrogantes, elas acreditam que são superiores, acreditam que não precisam de ninguém, né? E elas acham que elas são superiores na inteligência que elas têm, na habilidade que elas têm, na importância que elas têm, na beleza que elas têm, né? E eles tendem a desvalorizar a opinião do outro, né? E também a contribuição dos outros, né? Acham que aquela pessoa não tem nada a contribuir comigo, aquela pessoa é feia, aquela pessoa é burra. Será que é? Cada um tem uma contribuição nessa vida. Se você conhece um filósofo super inteligente, que mora num lugar extremamente cheio de intelectualidade, tipo as grandes cidades, onde existem muita oportunidade de aprender, de ler, de criar cultura, ou se você conhece alguém que nasceu e viveu no interior do interior do interior da selva amazônica, cada um tem algo para contribuir, cada um tem algo para passar para você, para que você possa pensar melhor e melhorar a sua vida, né? Crescer. A vida só acontece no laço social. E não dá para eu ter esse laço só com pessoas inteligentes, bonitas e vaidosas. Não. A vida é simples, muito simples. Nós é que somos complicados, muito complicados, tá? Quanto mais pessoas simples, quanto mais pessoas humanas você conhecer, mais humano você se torna. Mais ser humano você consegue ser. E ter uma alma humana, né? Normalmente, essas pessoas arrogantes, elas têm um comportamento desdenhoso, condescendente, né? Dificuldade em admitir erros, não admite nunca, ela está sempre certa, né? Necessidade de estar sempre certo. Não, eu estou certo. Olha, todo mundo que começa uma frase, mas está justificando alguma coisa. E todo mundo que começa uma frase, não, está negando. Ou seja, eu tenho que estar certo. Ou eu justifico, ou eu nego, né? Desrespeito pela opinião dos outros. Eu tenho que respeitar a opinião de todo mundo, não importa, não é igual a minha, não tem problema. O mundo ele é assim, cheio de opiniões diferentes, cheio de atitudes diferentes, cheio de pessoas diferentes, cheio de lugares diferentes. E é isso que faz o mundo uma coisa maravilhosa. Então é muito importante e é muito legal que você conheça essas pessoas, conheça esses lugares, conheça essas situações, para que você adquira conhecimento suficiente para crescer enquanto ser humano. Agora, se você é arrogante, só aceita a sua opinião, você não vai nunca nem ter oportunidade de conhecer as pessoas, né? Imagina crescer. As consequências desse arrogante vai fazer um isolamento social. Muito facilmente ele vai fazer esse isolamento social para ele, né? A gente ouve muito hoje em dia pessoas assim, ai, porque a solidão, porque eu ando muito solitário, porque... Tá, uma das primeiras coisas que a gente vai tentar perceber dentro dessa solidão é a arrogância que essa pessoa tem. Por isso que ela não consegue chegar muito lá. Às vezes é pouco, tá? Dentro de uma estrutura familiar acontece muito isso, né? Um pai, uma mãe, ou um irmão mais velho, ou um irmão mais rico, ou um irmão mais bonito, né? Que se tornam arrogantes exatamente porque já tem essa outra vaidade antes, né? Acabam entrando num conflito social muito grande e se isolam, né? Há muita dificuldade para os relacionamentos com as pessoas, causam muitos conflitos entre as pessoas também, né? Que são conflitos interpessoais. Dificuldade para alcançar seus objetivos,
porque às vezes o teu objetivo está lá, na casinha da simplicidade, né? E você está perdendo tempo achando que você só vai encontrar o seu objetivo se for numa mega empresa ou numa mega situação. E às vezes não é, né? E aí a pessoa se fecha para o aprendizado, se fecha para os relacionamentos sociais, se fecha para o amor, se fecha para os relacionamentos mais íntimos de qualquer nível, né? Por quê? Porque a pessoa não colabora e também não recebe colaboração de ninguém. Isso são as características da arrogância. Já a rebeldia, ela se caracteriza por uma oposição às regras normais da sociedade. Se caracteriza também por uma oposição às normas e também por uma oposição à autoridade. Embora possa ser uma característica positiva em alguns contextos, quando ela é excessiva, pode levar ao comportamento autodestrutivos e prejudiciais para ela mesma e também para os outros. Então tá, qual é o contexto que isso pode ser uma característica positiva? No contexto adolescente. O adolescente precisa ser rebelde. O adolescente, ele precisa ter o transtorno de conduta. Ah, eu ouvi isso, mas eu não gosto disso, eu quero aquilo. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas ele está na fase de desenvolvimento onde existe a normalidade desse comportamento para que quando ele entrar na fase adulta, ele consiga elaborar melhor, porque aí ele já tem isso tudo guardadinho lá, armazenado no sistema nervoso central dele, no sistema cognitivo dele, para ele poder julgar e decidir com mais facilidade. Ah, naquela época eu era rebelde, eu não conseguia entender, eu achava que era assim, mas depois de tantos eventos que tive na minha vida, hoje em dia eu entendo de uma outra forma, né? Agora, quando essa rebeldia acompanha a pessoa, mesmo quando a pessoa já se tornou adulta, aí é complicado, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, vai aparecer os desrespeitos, né? Desrespeitos pelas regras e pelas normas sociais. A gente vê muito hoje em dia, por exemplo, com pessoas adultas sendo rebelde no trânsito. Por quê? Porque está desrespeitando as regras e as normas, né? É um exemplo clássico, fácil de entender. E até que ponto você também não está, você que já é adulto, e às vezes até já uma pessoa que está na fase do desenvolvimento da velhice, ainda tem um comportamento rebelde com algumas coisas, né? É só uma questão de aceitação, né? Normalmente os rebeldes têm um comportamento que desafia, que provoca, né? Tem muita dificuldade em aceitar autoridades. Uma pessoa que é rebelde, às vezes, perde grandes oportunidades na vida, porque simplesmente quando depara com uma autoridade, por exemplo, alguém está procurando emprego, tá? Aí consegue um emprego maravilhoso. Sabe aquele emprego que você fala assim, emprego dos meus sonhos. Aí chega lá, você tem um chefe, lá tem regras, lá tem normas, e aí você é rebelde. Você corre um risco enorme de perder o teu emprego se você não trabalhar essa rebeldia. Já passou pelo meu consultório vários pacientes assim, tá? Que perderam mesmo. Recentemente teve um que ficou uma semana só no trabalho e depois se arrependeu, é óbvio, né? E tem algo também muito perigoso nas pessoas rebeldes, que elas procuram uma autonomia e uma independência da própria vida de uma forma muito exagerada. E isso acontece devagar. Tem que acontecer, sim, a autonomia, a independência, mas tem que ser devagar, passando por todas essas experiências. Quando isso é feito de uma forma excessiva, né, você se perde dentro do processo.
se perde e vai ficar com muita vergonha do que você fez, né? As consequências maiores das rebeldias, principalmente a rebeldia excessiva, né? Leva a problemas de relacionamento, dificuldade em seguir as regras e as normas comuns da vida, né? Muita dificuldade para alcançar o objetivo que você tem de trabalhar, de estudar, de se casar, de ter filhos, né? Ou se você não tem esse objetivo, tem outros, né? E a grande verdade é que para o adolescente, a rebeldia, como eu já disse aqui, ela é comum e faz parte. Mas o adolescente é uma fase muito rápida. Começa depois dos 12, 13, 14, 15. Quando dá 17, 18, 19, o adolescente já começa a pensar em entrar na fase adulta. É muito rápido. Agora, a fase adulta é uma fase extensa, é uma fase muito comprida. A infância também é rápida, a adolescência é rápida. A fase adulta é muito comprida mesmo, porque ninguém quer ficar velho, né? Então, às vezes, o sujeito tem, sei lá, 70 anos, ainda se considera dentro da fase adulta e não na velhice, né? E é muito bom isso tudo. Só que quando o sujeito é rebelde, a rebeldia é um sério comportamento de risco para a forma como ele vive. Se vive sempre ali no limiar de fazer caca, né? Então, existe aí uma interconexão, né, muito grande com tudo isso, e você tem que tomar muito cuidado, né? A interconexão é o quê? A arrogância, né? A vaidade e essa rebeldia, né? Essa interconexão, por exemplo, o que acontece? A vaidade vai alimentar a arrogância vai alimentar a vaidade, né? E vai aumentando cada vez mais. A rebeldia, né, é uma forma de expressar essa vaidade e essa arrogância. Então, tá tudo junto ali. Por isso que é muito interessante que você crie autoconhecimento. E o dia que você se dispuser a procurar autoconhecimento, você vai entender que quanto mais você procura esse autoconhecimento, mais você tem que procurar. Porque nós não somos uma caixinha quadradinha. O que eu falei 10 minutos atrás, eu posso estar começando a pensar de um outro jeito, agora de uma outra forma. Vai depender das minhas experiências, dos meus pensamentos, do que eu acho que é certo ou errado, bom ou ruim, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que parar, o que eu tenho que correr atrás. Então, esse autoconhecimento é necessário para que você chegue ao ponto de dizer assim, eu preciso ter um autocontrole sobre a minha vaidade, a minha arrogância e a minha rebeldia, né? Autoconhecimento, autocontrole, para melhorar os seus traços de personalidade. A nossa personalidade, ela pode até ter e tem, tá? Lá um pontinho da genética, coisas que eu herdei do meu pai e da minha mãe, mas não é totalmente, muito longe de ser totalmente, tá? Características marcantes do pai e da mãe. Até características do pai e da mãe você pode tentar mudar e você consegue se você quiser, tá? Quando você cria a sua própria família, quando você cria a sua própria vida, quando você cria os seus próprios interesses, quando você cria o seu entorno, quando você escolhe o seu ambiente social, né? Vai fazer com que você lide com toda a tua vida de uma forma mais saudável, de uma forma com saúde mental de qualidade, tá? E aí, quando você se predispõe a esse autoconhecimento, você vai perceber o quanto você vai melhorar, e muito, tá?
Então pense bastante sobre isso. Arrogância, vaidade e rebeldia não vão ajudar a você a viver melhor. Não vão. Só vão te atrapalhar. Para depois você se arrepender e ainda ter o sentimento de que não tem mais tempo para mudar tudo. Ou às vezes até nem consegue mudar. Por quê? Porque já está tão dentro de você que você tem até vergonha que o outro perceba que você percebeu que você era arrogante, rebelde ou vaidoso. E aí você se mantém e sofre, e muito, né? São 3 características muito complicadas do ser humano: vaidade, arrogância e rebeldia. Pense sobre isso, tá? Quero também pedir para que você deixe o seu like, os seus comentários, que você nos siga, compartilhe. Quero também dizer para você que eu tenho um curso sobre dependência química, ansiedade, depressão, comportamentos imaturos, na plataforma do Hotmart. E se você estiver interessado em conhecer meu curso, é um curso honesto, um curso bacana, que você vai aprender muita coisa legal, muita coisa boa para melhorar a sua saúde mental, tá? Clique no link abaixo e você vai descobrir tudo sobre o meu curso. Agradeço por vocês terem me ouvido, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.